Secretaria do Planejamento, na Coordenação Estadual de Desenvolvimento Territorial. E uma das coisas que nós começamos esse ano de virada de governo, está aí dos nossos planos internos. Aqui, uma das discussões que começamos a fazer é sobre exatamente os NEDETs. E os NEDETs, eles trazem sempre, vamos dizer assim, uma memória afetiva, é uma experiência que, via de regra, todas as pessoas envolvidas, de uma forma ou de outra, guardam recordações positivas. Só que as condições objetivas para uma possível retomada dos NEDETs são outras. O tempo passou, ou seja, uma série de mudanças, a forma abrupta da interrupção, está ali, fim do MDA e tal, gerou uma série de problemas de continuidade. Então, nós paramos aqui para pensar sobre por onde começaríamos essa retomada. Deixar claro, para não criar falsas expectativas, que não existe cenário, assim, vamos dizer assim, assegurado de retorno dos NEDETs. Esse é um processo de construção que eu vou dar algumas notícias por aqui, mas ainda muito embrionárias. E uma das coisas também que nós observamos aqui internamente é que, pelas mais variadas razões, e não é o caso de voltarmos a cutucar essas razões, o nosso registro das atividades, o registro mais crítico, são precários. Houve um balanço a nível nacional, mais recentemente eu consegui localizar esse documento aqui, que é uma avaliação aí com alguma coisa em torno de 100 e poucas páginas. Eu confesso que não li, mas o arquivo está à disposição. Se algum de vocês tiver a vontade de ter acesso a esse documento, ele está aqui disponível. Aqui na Bahia, nós não tivemos uma avaliação, pelo menos não fizemos um registro de avaliação que permanecesse como legado. Conversei bastante com o professor Henrique, logo que tem umas coisas assim que a vida é movida também por coincidência. Né? Eu encontrei Henrique no Carnaval, lá na mudança do Garcia, e algum tempo depois a gente volta ao trabalho pós-Carnaval, e aí começa a falar aqui sobre os NEDETs. Eu cheguei, pô, velho, Henrique estava lá em feira, eu estava lá em Ceabra, vou conversar por ele. Aí Henrique foi que me passou o nome de vocês todos que estão aqui, os e-mails, e a partir daí, um ou outro a gente não tinha, fomos correndo atrás e tal. Então, o que a gente gostaria de, nesse primeiro momento, era, com esse conjunto de professores que estavam mais envolvidos, era tentar fazer um primeiro balanço. Não seria exatamente um balanço assim, formal, protocolar, correto metodologicamente, mas era levantar as impressões de vocês que estiveram à frente desse processo, primeiro, do que valeu a pena desse processo, e caso a gente retomasse os NEDETs, deveríamos replicar ou perseguir essas ações exitosas. E aquilo que não funcionou bem, e que aí não valeria a pena a gente repetir, uma vez que o juízo aqui não tenha funcionado bem. Entendendo que, naquele momento, primeiro, foi uma decisão, o NEDET foi um programa nacional, e ele tinha também uma missão que era dar o suporte administrativo, financeiro, operacional para o funcionamento dos colegiados territoriais. Hoje, a Secretaria, o Governo do Estado, através da Secretaria do Planejamento, mas não só da Secretaria do Planejamento, vem pensando em trazer para si essa responsabilidade, até porque os colegiados fazem parte da estrutura de governo, eles fazem parte da Secretaria do Planejamento, tem função definida lá no regimento da CEPLAN. Então, a gente parte aqui do princípio que pensaríamos em retomar os NEDETs mais como um programa de apoio, não só de apoio aos colegiados, mas também a gente tem um pouquinho a pretensão de estimular
o debate sobre desenvolvimento territorial nos territórios, dos próprios territórios de identidade. Nós conseguimos, às vezes, até momentos, por exemplo, das escutas sociais para o PPA, de mobilização e de alguma reflexão dos territórios de identidade para a construção de estratégias e alternativas de desenvolvimento, mas isso fica circunscrito naquele momento temporal. Nós não conseguimos ter uma estratégia mais perene de debate, de produção de conhecimento sobre a realidade e as possibilidades dos colegiados territoriais. Do ponto de vista do que vem acontecendo, a nível nacional, nós aqui, CEPLAN, não temos nenhuma iniciativa em curso, certo, no momento, e adoraríamos ter notícias de que iniciativas possam estar acontecendo. E a nível de Estado, hoje houve um primeiro contato de Tiago Xavier, nosso coordenador, antigamente éramos uma diretoria, agora somos uma coordenação, com a FAPESB, sobre a possibilidade de construirmos alguma coisa nessa linha. Certo? A posição da FAPESB foi positiva, do meu ponto de vista, ela não acolheu vamos dizer assim, ela não foi precipitada em dizer, não, porra, vamos fazer, não sei o que lá, coisa e tal, porque eles se deparam com alguns contingenciamentos, nem tanto só a questão orçamentária, mas também tiveram muitos editais questionados ou pela PGE ou por Tribunal de Contas, por conta aí do alinhamento entre o que é a missão da FAPESB e o que era o objeto dentro desses editais. Então, explicações tiveram que ser dadas, correções de rumo, certo? Por aí vai. Mas existe a possibilidade de se continuar o diálogo com a FAPESB para que alguma coisa venha a ser feita. A FAPESB ela tem o interesse, isso foi declarado pelo Anderson, que é o diretor, não sei se é diretor, superintendente, eu sou ruim dessas questões, mas é o manda-chuva da FAPESB. Ele é simpático a, por exemplo, a construção de redes de colaboração entre universidades, principalmente do interior da Bahia, para que esse debate ganhe uma extensão territorial, certo, maior, não seja um debate que seja feito pura e simplesmente, certo, no litoral. Então, a partir do que eu coloquei até agora, eu estou abrindo aqui e agradecendo, em nome da Secretaria do Planejamento, a disponibilidade de tempo de todos que estão aqui presentes, para que a gente faça uma primeira roda de conversa, meio assim como uma avaliação breve da experiência vivida. Certo? O que é que vocês acreditam que vale a pena? O que é que vocês acreditam que não foi tão legal assim, não mereceria ser replicado? Isso tudo, como eu estou gravando, eu vou produzir uma síntese e posso encaminhar para vocês para terem conhecimento do que está sendo produzido e encaminhar aqui para a nossa coordenação, para que a partir daí ela tenha os próximos passos. E pretendo fazer também um momento semelhante com os colegiados territoriais, com aquelas pessoas que acompanharam, vivenciaram também a experiência, certo? Para que elas tragam suas impressões. Eu fico torcendo aqui, rogando a Deus, que quando for conversar com os colegiados, a primeira coisa que eles falem era legal porque naquele tempo, com os Dedetes, a gente tinha carro para se deslocar entre os municípios. Certo? Como eu prefiro acreditar que esse não era o foco principal, embora se deslocar entre os municípios é uma coisa importante, mas eu espero que essa não seja, que esse não tenha sido o legado, certo, principal dos colegiados. Mas é isso, galera. Então, eu não combinei com ninguém aqui como é que seria a sequência de falas e passo a palavra para quem quiser tomar a iniciativa de puxar o bonde, dessa perspectiva de listarmos aqui o que valeu a pena, certo? E o que não valeu. Ou se vocês tiverem uma proposta também, sintam-se à vontade para dizer, olha, Denis, essa sua proposta de trabalho
é ruim, certo? A gente acha que devia levar a nossa prosa para outro rumo, certo? Que não tem problema nenhum. Mas o fundamental é a gente resgatar, certo? A nossa experiência e, a partir dela, começarmos a construir outras ações. Dito isso, quem se habilita? Eu sugiro a professora Cássia. Devia começar com o Henrique, que foi quem fez esse acordo com você lá no viu? Quem fez esse acordo com você em pleno carnaval. Então, eu voto. Quem deve começar é ele, que fez esse acordo com você, articularam tudo. Comece, Henrique, viu? Porque eu vou falar, vocês sabem que eu vou falar. Agora não é por nós alfabética, não. Você mais Denis, que se articularam, vamos. Vanduí, meu bem, que saudade de tu. O pior de tudo é que eu não lembrava dessa conversa do carnaval, rapaz. Eu nem estava lembrando dessa conversa do carnaval. Não, eu conversei com ele depois do carnaval, mas o carnaval foi a lembrança, assim. A lembrança, o não Henrique foi? é o cara. Foi simbólica. Deixa eu puxar então, gente. Bom dia, todo mundo. Reencontrar, mesmo que virtual, é bom, né? Alguns a gente encontra mais de perto, outros estão mais de longe. Então, meu nome é Henrique, eu sou professor do IFBA, aqui em Feira de Santana. Na ocasião do NEDET, eu era professor do IFBA em Ceabra, na Chapada Diamantina. Eu fui transferido em 2018 para o Campus Feira. Só contextualizar, antes de falar da questão do NEDET específico da ideia, só para contextualizar isso. Essa coisa do NEDET, desde que acabou, a todo tempo que a gente encontrava as pessoas, sempre vinha essa pergunta, e aí, vamos voltar, não sei o quê. Encontrava muito Denis, encontrava também Marcelo Rocha, e esse assunto sempre vinha à tona. A resposta era sempre de muita vontade, mas a outra resposta era também de que não tinha nenhum aceno propositivo, vamos dizer assim, por parte das secretarias de planejamento. A gente se encontra com o Vanduí também sempre aqui no colegiado aqui do Portal do Sertão, aqui em Feira, que a gente participa, essa coisa. E aí, quando aconteceu o dito encontro com o Denis no Carnaval, a gente se encontrou também ao longo do ano passado com o Marcelo, essa coisa toda, surgiu essa ideia de puxar uma conversa mais ou menos formal, de tocar uma proposta de NEDET. Duas pessoas entraram comigo diretamente, quase que ao mesmo tempo, com agendas parecidas, mas proposições de caminhos que iniciavam diferentes, mas que culminavam nesse momento aqui agora. Uma pessoa foi Denis, que me acionou, e como ele colocou, eu passei os contatos, e-mails, a gente teve uma primeira conversa, e uma outra pessoa foi Marcelo Rocha, que me chamou mês passado, foi julho, foi mês passado ainda, para esta conversa com o professor Anderson Leite, que é o, como disse, Denis, diretor, presidente, coordenador, alguma coisa desse cargo lá, mas ele é o principal nome da FAPESB. Nessa conversa, a gente apresentou o que foi o NEDET. Marcelo e um dele? Tiago falou também do que era, dessa coisa da governança dos territórios, falou sobre o política territorial. E, tentando encurtar a prosa, uma proposta que Anderson Leite colocou, e aí essa reunião de hoje é boa até para falar sobre isso, é que tem um edital da FAPESB chamado Incite, que é da ideia de incitar, que eles fazem com várias temáticas: agropecuária, meio ambiente, educação, são várias temáticas. A proposta que Anderson colocou foi criar uma chamada dentro desse edital grande que tivesse a temática desenvolvimento territorial. E aí o recurso seria alocado nesse edital específico para esta temática, desenvolvimento territorial. Porém, não poderia ser como foi a atuação nossa no passado, que era cada território, cada professor concorria mais ou menos articulado com o território. Ele disse que não dava para pulverizar,
para cada um dos territórios, porque senão ia ficar um recurso pequeno. Ele não chegou a falar em montante de recursos nessa reunião. E diz que precisava ser um projeto guarda-chuva, que tivesse uma concorrência e que esta pessoa, este pesquisador, ele comentou até que sugeria até que fosse a SEI ou a própria DPT que concorresse e fosse o gestor desse projeto. Enfim, só para mostrar que teve esses dois caminhos, e acho que culmina hoje com esse nosso encontro, que eu acho que pode ser também esse caminho da gente avaliar, pensar essas possibilidades. Então é isso, acho que já é para falar também da questão da avaliação do NEDET, Denis, ou deixa essa fala inicial? Não, acho que já podia entrar na avaliação. Tá. Na Chapada, é um território complexo, território com 24 municípios, né? Eu não estou mais lá, eu estou no território Portal do Sertão hoje, aqui em Feira, vizinho da Proacácia. E na ocasião, avaliando o momento de lá, eu vou tentar ser bem objetivo, assim. Eu acho que um ponto que não dá para o NEDET assumir novamente é aquele ponto de gerir o recurso para o dia a dia do colegiado. Para quem nunca participou, tem um pessoal que é de fora, né, dos territórios. Eu vi Denis falando que é da Universidade Corporativa, né? Alguma coisa do tipo. Tem uma pessoa da Universidade Corporativa e temos alguns ADTs, Agentes de Desenvolvimento Territorial. O NEDET ele funcionava com recurso via CNPq, que é o Conselho de Pesquisa Nacional, que recebeu recurso de vários ministérios na época, MDA, Secretaria das Mulheres, Igualdade Racial. Acho que foram esses três, não? Mulheres não tinha, não? Tinha também, não tinha, não? Não tinha igualdade racial. SPM do Paraná e o MDA. Pronto, esses dois. Esse recurso foi jogado no CNPq e os professores, de acordo com a demanda territorial, concorreram ao edital do CNPq, que foi um edital nacional que contemplava todos os territórios brasileiros. O edital tinha uma regra, só podia ser contemplado um projeto por território. Alguns projetos foram concorrência única e alguns projetos teve, como diz, bateção de chapa de projetos. E teve territórios na Bahia, dando zoom na Bahia, que não tiveram projetos aprovados. Litoral Norte, Agreste, Baceiro Paramirim, Piemonte do Paraguaçu e alguns outros. Eu sei que eram 7 na época. E estes projetos, cada professor pegou o seu montante de recurso e foi executar, porque ele oficialmente era um projeto de pesquisa, que tinha um papel também de trabalho com extensão, mas que tinha também uma dinâmica que era de cumprir algumas metas do edital, que era realizar algumas reuniões, e aí tinha núcleo diretivo, câmaras técnicas, plenárias, que eram metas dos projetos que tinham que ser executados. O recurso que executava essa ação nos colegiados territoriais era um recurso gerenciado pelo professor ou pela professora que coordenava o projeto, que acabava entrando numa miudeza muito grande de gerenciar alimentação, deslocamento, que tem aspectos muito positivos, mas que tem aspectos também negativos. Então, de acordo com a dinâmica do projeto, tinha uma parte mais focada em pesquisa científica, outros em pesquisa mais básica, outros na parte de extensão com mais potência. Lá na Chapada, especificamente, a gente teve um projeto executado com certo nível de tranquilidade. A equipe que tocou, que também teve mudanças, né? Uma coisa importante colocar aqui, os projetos tinham equipes de assessores de inclusão produtiva, de gestão social e de assessoria de mulheres, e também bolsas para estudantes. Então, era uma equipe grande que gerenciava também veículos institucionais e também veículos não institucionais, ou seja, veículos das pessoas do território que se colocava combustível e se executava a ação. Eu vejo no NEDET uma ação de pesquisa muito importante, vejo no NEDET uma ação de extensão universitária dos estudos federais,
também muito importante, e principalmente a ação diretamente no colegiado e nas entidades que compõem o colegiado, que ora está focado mais em uma entidade, ora estava focado mais em outras, porque era um território muito grande e as dificuldades de deslocamentos também muito grandes, os deslocamentos rodoviários sem linha de ônibus, com deslocamento também com van alternativa, então tinha toda essa problemática, mas assim tinha um potencial de ter uma ação vinculadas aos grupos organizados. Eu acho que isso também era um salto, não ficava restrito à reunião do território, nas suas mais variadas instâncias. Mas eu vejo um potencial que era se envolver com as entidades, a elaboração de projetos para concorrer a outros editais, com a entidade B, com a cooperativa C, com a associação A. No nosso lar, teve uma ação muito centrada também nas comunidades quilombolas. A Chapada, da época, tinha 80 comunidades certificadas, espalhadas por todo o território, e a gente fez também uma ação centrada nisso. Então, eu vejo como um lado, trazendo, se fosse hoje, né? Se fosse hoje, gerir um recurso, eu não vejo com bons olhos a gestão do recurso para o colegiado fazer uma reunião. Eu acho que isso, ao meu ver, né, está aberto para discussão, é um recurso que eu acho que tem autonomia do colegiado, tanto para conduzir a reunião, quanto para produzir os seus materiais técnicos, como também para gerenciar financeiramente as suas ações dos colegiados. E faz tempo que o DEDET acabou, né, gente? Acabou em 2017, algumas instituições conseguiram tocar institucionalmente, a professora Tatiana deve colocar também sobre isso, outras também fizeram. Mas, enfim, minha avaliação é essa. Eu acho que é muito rico, porém precisa ter uma atualização para o momento de hoje, que não é o momento de 2014, 2017, né? A gente estava em outra dinâmica de país, em outra dinâmica social. Eu acho que 2023, para 2024 para frente, precisa ter uma atualização dessas. São 10 anos, né? Se pensar 2024, são 10 anos que o NEDET começou, mais ou menos aqui na Bahia. É isso. Obrigado, professor Henrique. Temos Tatiana e Edonilce com as mãozinhas levantadas. Então, vamos pela sequência? Bom, então, cumprimentar aí, né, todas as pessoas, dizer desse momento importante, né, de rememorar, lembrar, professor Henrique, que eu também sou de Feira de Santana, viu, professor? Até porque quem assumiu o Portal do Sertão foi a UFRB, em parceria com a UFS, porque nós tínhamos reuniões conjuntas, né, professora Cássia, aí, no conjunto aí do nosso saudoso professor Ildes. Até então, o IFBA não participava, né, mas apesar de termos sido implantados no momento muito no mesmo momento, né? Mas, dizer assim, da felicidade, eu queria complementar, acho que rememorar é importante, até para poder pensar essa forma, né? Primeiro, dizer que esse edital, quando ele foi lançado lá pelo MDA, ele tinha 2 propósitos. Um propósito, de fato, envolver as instituições de ensino, tá? E aí o edital ele tinha uma questão que vinculava apenas os territórios rurais. Ele não pegava os territórios de identidade, que é uma política estadual, mas eram os territórios rurais, e que naquele momento também dava um foco para os territórios chamados de cidadania, que ampliava mais uma bolsa, que eram essas bolsas que o professor Henrique colocou, para as mulheres. Por exemplo, os 3 territórios ao qual a UFRB coordenou, nós não tínhamos as bolsas de mulheres, porque nós não éramos território de cidadania, o Recôncavo, Vale do Jequitinhonha e Portal do Sertão. Entretanto, no remanejamento, tirando bolsa de professor, a gente conseguiu manter as bolsas para o trabalho com as mulheres, apesar de os valores serem diferentes. Isso também foi uma questão de grande satisfação naquele momento. E o segundo motivo foi porque, naquele momento, o MDA não estava conseguindo fazer os convênios com as entidades que faziam, especialmente as ONGs, né, para essa mobilização dos colegiados territoriais. Então, foi a forma, e foi uma forma assertiva com o CNPq, porque também eu estou falando isso, né, Denis e Evanduí, que nos acompanhou naquele momento, porque a gente está com o edital do Residência Profissional Agrícola,
que foi um recurso da educação do campo, que você tinha um formato da residência agrária, que modificou, por exemplo, para outro formato que não foi o CNPq, e nós estamos com muita dificuldade operacional. Então, de fato, a questão do CNPq foi assertiva, dizer que nosso caso não foi projeto de pesquisa, foi projeto de extensão, de desenvolvimento tecnológico, e que a gente tem que trazer dissociabilidade com o ensino, com a pesquisa, com a articulação com as ações afirmativas. Então, é um projeto de extensão que traz indissociabilidade, principalmente agora com a curricularização da extensão, porque a extensão está dentro do currículo, dentro do Plano Nacional de Educação. Então, de fato, foram ações que a gente não teve uma desvinculação, especialmente, aí falo principalmente com a professora Cássia, que está vinculada ao mestrado em desenvolvimento territorial, quantos produtos, quantos processos nós fizemos de uma forma integrada, mas era, de fato, de extensão, porque você tinha uma centralidade nos colegiados territoriais. Como é que nós nos articulamos? É importante para o professor Henrique trazer o ICIT, porque o ICIT institucionalizou algo que nós fizemos de forma não institucionalizada na Bahia. Nós tínhamos um encontro na UFES, quando foi lançado o edital, a SET estava presente, nós chamamos os institutos, constituímos uma rede e meio que mapeamos, né, dos 27 territórios, nós mandamos projetos para os 26 territórios, mapeamos, não deixamos nenhum território de fora dos 26, ficou de fora a região metropolitana de Salvador, porque não estava dentro do escopo dos territórios rurais. Mas os outros 26, todos foram mandados propostas. Tivemos territórios que também você não tem um controle, porque é um edital aberto, né? Que tiveram mais de uma proposta enviada, mas todos os 26 territórios nós encaminhamos propostas. Aqueles que não foram aprovados, né, como o professor Henrique lembrou, são 7 territórios, e acho que uma dinâmica importante a gente rememorar, que foi o trabalho que a CEPLAN fez, junto com o ex-secretário de Desenvolvimento Territorial, né, SDT, que coordenou com a gente, que foi exatamente a elaboração dos planos territoriais. E aí, naquele momento, a gente viu, inclusive, a necessidade de incorporar, para além dos 7 que não tiveram projetos aprovados, tanto é que nós fizemos uma ação, eu lembro, né, professora Cássia, da equipe da professora Cássia, professor Ius, professora Jusce, foi incorporado, por exemplo, a bacia do Jacuípe, né, que não estava, incorporou. A gente incorporou o Litoral Norte e a Agreste Baiana. Então, fizemos uma força-tarefa, e a CEPLAN, se eu não me engano, foi Cláudio Laza que fez a região metropolitana de Salvador. Mas todos nós tivemos a elaboração dos planos, né? E não só em termos da elaboração, mas também o que nós dialogamos foi a metodologia, porque não era simplesmente, e isso eu lembro bem, né? Que não era simplesmente um plano descritivo, mas principalmente trazendo aí elementos que norteassem a política pública, especialmente nessa inter-relação dos sujeitos territoriais. Então, isso também eu queria fazer um destaque que foi importante. Nós tínhamos nessa metodologia também um processo de monitoramento, que é isso que Henrique falou, ficamos pelo meio do caminho, né? Mas tivemos tratativas depois, viu, Denis, de tentar, e aí eu lembro bem da participação minha, da professora Cássia, a professora Rosana, não lembro a quarta mulher, foi um grupo de mulheres que foi lá, foi com o Tiago Xavier, que a gente foi lá com o Jonas Paulo, porque já havia esse movimento de continuidade do Estado da Bahia, né? No sentido justamente o que você coloca, Denis, das contribuições que o Estado conseguiu a partir do NEDET, e não foi uma prestação de serviço, até porque muitos de nós continuamos nos colegiados territoriais, né? Professor Henrique, lá na Chapada, na época, né? Professora Cássio Soildes, muito presente ali no CISAL, com a ação, a gente no Recôncavo, Vale, Portal, mas tinha, eu lembro, o professor Durval, lá no Médio Rio das Contas, Baixo Sul. Então, você tinha uma movimentação, professora Eunice muito presente ali no sertão de São Francisco, mas também no Piemonte, Norte Itapicuru. Então, Felizarda ali no sertão produtivo. Então, a gente tinha, né, a composição desses professores e professoras, né, nessa vinculação e nessa militância do desenvolvimento territorial, com ações, inclusive, de desdobramentos. Eu lembro
muito forte, né, com o Henrique lá com a agroecologia. Eu lembro muito lá, a professora Edonice, lá com a questão da articulação do semiárido. Professor Ildes trazia muito, professora Cássia, exatamente dentro da pós-graduação, produtos e processos importantes, né, nesse momento de avanços. E incorporação, por exemplo, de desdobramento com outras políticas para além do próprio colegiado territorial. Então, eu queria trazer um pouco dessa memória, mas que nas tratativas, e aí eu preciso expressar, eu sei que a professora Cássia está escrita, ela também, eu acho que a gente precisa verbalizar isso, e nós não demos continuidade na época com esse grupo, porque, primeiro, as universidades e institutos, eles não são prestadores de serviço. Então, quando a gente fala da extensão, a gente fala de uma concepção de formação. Não é de prestar serviço para a prefeitura, para o governo de estado, para o ministério, não é. Então, é, de fato, a indissociabilidade ensino, pesquisa e extensão articulado aí com as ações afirmativas, e isso, na época, nos incomodou muito. E, segundo, também a concepção. Essa concepção do que é tecnologia, do que é ciência, isso também nos incomodou muito do arcabouço que foi apresentado para a gente. Tanto é que a gente não deu continuidade mais no diálogo, porque se havia essa confusão de concepção do que é extensão, né? Porque a extensão, consultoria é uma das modalidades, mas não é o caso. A gente está trazendo aqui o processo de formação, porque nós estamos formando sujeitos. Quando a gente fala da referência nossa de excelência acadêmica, é com vinculação com os territórios. É formação de pessoas dentro de uma concepção de projeto. Deixa eu beber água, que eu falei demais aqui, viu? E segundo, da concepção, foi o desenho apresentado de forma operacional, que trazia muito essa concepção também. Então, eu já falei demais, né? Tem outros elementos aí, mas eu queria deixar aí, eu sei que tem colegas, e sei que a professora Cássia participou, acho que não sei se a professora Edonice participou com a gente daquela reunião, mas eu acho que é importante a gente colocar que não é a primeira tratativa deles, depois da finalização do NEDEC. Nós tivemos isso no governo do Estado, mas é importante socializar aonde foi que nós estancamos esse diálogo, que tem muito a ver com essas impressões que não são pessoais, não são minhas, né? Mas naquele momento a gente depois teve até uma reunião tratando sobre isso e dizer que foi uma experiência muito importante para a gente, não só em termos de contribuições do território, mas principalmente como é que essa relação também contribuiu muito para as nossas agendas, né? E essa rede que se formou, eu lembro que muitas vezes, né, Cássia, a gente tinha muita reunião entre o FRB e o UFS, que eram muito próximas, né? Muito, para discutir metodologia, caminhos, incertezas, né? Porque, de fato, a gente promover, fomentar a participação social não é algo tão estanque, não é tão de uma receita, né? E também de todas as questões estruturais que a gente perpassa aí com essa temática. Então, eu queria, falei demais, mas assim, queria colocar esses elementos, né, que as colegas possam estar complementando, que é importante até para a gente poder saber daqui para diante o que pode ser esse escopo e a forma de execução com o CNPq. Para mim, assim, foi a melhor, foi bem assertivo, né? Eu estava no MDA essa semana, falei com o MDA, inclusive, eles estão até socializar com vocês o programa de residência agrícola. Estão pensando em fazer uma vertente mais da questão agroecológica, né? E eu coloquei, olha, para pensar operacionalmente o CNPq, como foi o PRONIC, né? Porque nos dá uma possibilidade de manter, por exemplo, estudantes egressos, que é uma política de pós-permanência importante para a gente, né? Não é só os estudantes que estão matriculados, mas, por outro lado, também de uma flexibilidade de execução, muitas vezes, pelas condições, especialmente quem está no interior do Estado, né, de deslocamento, de garantia da execução das atividades. Então, eu queria colocar isso como um elemento também importante. E agradecer o espaço e dizer que estou muito feliz aqui de estar nessa reunião do dia de hoje. Obrigado, professora Tatiana. Uma das questões aqui que eu gostaria até de relembrar é que dessas conversas preparatórias, acho que foi a primeira conversa que eu tive com o Henrique, ele ressaltou a importância do professor Ildes
certo? Que certamente estaria conosco aqui nesse momento, e me parece que qualquer iniciativa de retomada e resgate passa pelo resgate também do papel do professor Ildes nessa caminhada, né? Acho que interessante essa contribuição sobre a concepção de extensão universitária, ou seja, não é só do papel da universidade na relação, né, com o aparelho de Estado, não é simplesmente ver as formas burocráticas de se construir uma parceria, mas o que ela significa vis-à-vis o fazer de cada uma dessas organizações. E o objetivo nosso aqui, inclusive, Tati, a gente está registrando esses momentos, porque muito do que acontece, principalmente na relação da máquina pública com a sociedade, é a descontinuidade das ações. Então, depois que a gente fica algum tempo do Estado, a gente fica com a sensação também que é um eterno recomeçar, certo? Então, a ideia é interessante até que você colocou essa conversa que houve com o Tiago, que está aqui entre nós. Daqui a pouco eu vou passar a palavra para ele, só vou respeitar aqui a fila, né? Mas ver até como é que a gente resgata essa movimentação que foi feita junto ao CODES, para que ela também não se perca aí no caminho. Estão inscritos aqui as professoras Edonilce e depois a Cássia, e depois delas eu gostaria de passar a palavra aqui para Tiago Xavier, até porque ele é meu chefe, certo? E aí, se eu deixar vocês falarem todas aí, ele vai me puxar a orelha depois. Edonilce, por favor. Pronto. Como eu disse, né, primeiro, é um prazer imenso reencontrar os colegas, as colegas. Oi, Cássia, tudo bom? Eu disse que eu iria dividir a fala com a professora Ivânia, contextualizando um pouco, né? Eu acho que é interessante a gente ouvir os colegas, porque a memória falha. Aí, quando um vai contando, né, fazendo as suas narrativas, a gente vai passando o filme e também vai relembrando de alguns pontos. Eu queria pontuar que realmente foi um projeto assim, muito positivo do CNPq com o MDA, né? E a política de mulheres, era esse o escabouço. Foi bem positivo. E uma das questões que estava proposta quando a gente tinha as reuniões de avaliação lá em Brasília, era tipo assim, por que as universidades, né? Era esse tipo da continuidade. Às vezes, um projeto que ele vem, né? Uma chamada, ela é pontual, você faz aquele compromisso, terminou e acabou. E isso ficou bem pautado, que essa chamada pública para, no termos do NEDET, as universidades, a partir daí, é como se desse a elas a oportunidade de a gente fazer mais pesquisa e extensão, mas sendo, como a professora Tatiana disse, mais um foco da extensão. E, em função disso, quando eu apresentei o projeto, a gente poderia apresentar multiterritorial e territorial. Eu apresentei multiterritorial para o território de identidade Sertão de São Francisco, para o de Paulo Afonso, que era Itaparica, Bahia, e para o norte do Itapicuru, Senhor do Bonfim, ali, que a gente tinha a UNEB, né, nesses territórios aí também. Mas houve, não sei, um erro, um engano, não sei o que foi, não foi aprovado multiterritorial, e sim territorial. E não era no território onde eu estava, não foi o território sertão do São Francisco, e sim o norte do Itapicuru. Como eu já tinha uma ação muito forte no território aqui, eu tive que me deslocar para o território Piemonte, norte do Itapicuru, e por isso a gente fez essa ação conjunta de colocar
a UNEB lá, né, o campus de Senhor do Bonfim, mais à frente das ações junto ao CODETER de lá, desse território. Aí que a professora Ivânia entra. Mas, assim, o que é que eu vi de positivo? Uma das coisas que tinha, né, que tinha a proposição, era que a professora Tatiana lembrou, a elaboração dos PTDRS, e que a gente fez, que foi com muita mobilização, inclusive muitos não concluídos, houve uma ação da CEPLAN de fazer, pagar consultorias para terminar. Nós nunca recebemos nada em termos da consultoria que foi dita, nós não recebemos, mas a gente concluiu o trabalho. Mas os pontos mais positivos que eu vi no programa, no projeto, foram as bolsas, gente. Não é a bolsa para o coordenador, mas principalmente aquelas bolsas, né, que tinha em diferentes níveis, que eram pessoas que a gente, né, buscava, que já tinham uma ação de extensão, de trabalho junto ao CODETER, que eles assumiam essa atividade que nós não podíamos assumir. Então, eu acho que essas bolsas, né, elas deram assim um impulso muito grande. E, a partir delas também, nós geramos alguns produtos, tipos teses, dissertações, né, que foram surgindo desse trabalho com essa ação coletiva junto ao território. Eu acho que isso foi um ponto muito positivo. E um outro, a partir dessas ações extensionistas da universidade presente, a gente também foi fazendo os intercâmbios entre as instituições, né, de ensino, como a professora Tatiane falou. Eram bancas de mestrados que a gente convidava os colegas, né? Eu fui para a Feira de Santana, a professora Tatiane veio aqui em Juazeiro, dentro dos nossos programas, a partir desse relacionamento com a política aí dos NEDET. Então, eu digo assim, ela não foi, eu não vejo que foi apenas uma mão de obra para a gente estar fazendo o que os CODETER deveriam fazer, mas eu acho que deu um dinamismo também às ações extensionistas da universidade, que eu acho que isso é muito importante. Eu passo para a Ivânia, em termos local, eu digo assim, o NEDET aqui no território Sertão de São Francisco ficou a Univasf e terminou de fazer o plano, o responsável foi interessante, a construção do plano, mas o responsável saiu. E em Senhor do Bonfim, no território, né, Piemonte, foi ao contrário. A gente constituiu o núcleo na própria universidade e a universidade até hoje está presente. Aí eu peço só para que Ivânia dê esse complemento aí. Pronto, obrigada, Edu. Eu só vou reiterar também, né, as palavras que Edonilce traz e também as reflexões que a professora Tatiane trouxe, da nossa compreensão também do papel do NEDET. A gente teve um NEDET extremamente atuante aqui no território. Acho que com esse papel, de fato, formativo, né, que o NEDET mobilizou, inclusive mais para dentro da universidade, talvez do que para fora, né, porque acho que toda essa movimentação que a gente conseguiu fazer de reconhecimento do território, da problematização do desenvolvimento territorial, desse difícil exercício da gestão coletiva, das políticas públicas, acho que isso deu uma contribuição muito grande para a universidade, e aí, como a professora Donice coloca, a gente tem várias teses, dissertações, trabalhos da graduação e das especializações que começam a pautar o desenvolvimento territorial nas mais diversas dimensões que a gente tem.
Eu quero também ressaltar que eu penso que uma das contribuições mais significativas do NEDET foi especialmente a construção do plano territorial, e aqui nós fizemos um formato, outro que foi um formato metodológico, que a gente aproveitou um editalzinho que tinha aberto da Reitoria de Extensão, e a gente construiu uma metodologia diferenciada, que a gente chamou de NEDET itinerante, que foi a nossa ideia de ir aos 9 municípios do território fazer a escuta para revisão do plano, né? E isso foi um processo muito bacana, porque a gente fez com a mobilização de estudantes, incluíam estudantes da UNEB, estudantes da Univasf, estudantes do IFE baiano, e nesse processo de mobilizar para ir nas escutas territoriais, para que a gente pudesse pensar e repensar o nosso plano, a gente foi formando algumas lideranças, né? Inclusive um deles, que é Ronaldo, que hoje está na coordenação do colegiado territorial, na representação do poder público, uma vez que ele está no CETAR. O Ronaldo se formou, inclusive, nesse processo do NEDET itinerante, nessas escutas que a gente fez, né? E poderíamos citar outros tantos que estiveram conosco, Cleiton Lin, Ion, que também fizeram parte do nosso NEDET, e, de fato, isso deu uma mobilizada muito grande. Eu penso que o tempo do colegiado territorial, de maior discussão, de maior envolvimento coletivo, no desafio que é incluir, de fato, os 9 municípios em todas as câmaras, né, porque nós temos uma centralidade muito grande, sempre foi um tema nosso aqui, em Senhor do Bonfim, e sempre entendemos que o desafio era incluir os 9 municípios em todas as câmaras nesse debate de desenvolvimento territorial. Penso que na época do NEDET a gente conseguiu fazer essa mobilização de forma muito intensa, com contribuições, eu penso que em 4 câmaras, que vale a pena, acho que aqui citar. Uma que é a Câmara de Desenvolvimento Territorial, acho que o Cleito fez um trabalho muito bom de mobilização. Uma outra Câmara foi a Câmara de Mulheres, que a gente conseguiu fazer, acho que, uma articulação muito boa. A Câmara de Mulheres, inclusive, permanece, mas não permanece com a mesma dinâmica que a gente conseguiu constituir enquanto NEDET, quando tinha uma pessoa especificamente voltada nessa mobilização. A Câmara de Juventude, que acho que deu um gás, sobretudo, né, aquela movimentação que a gente conseguiu fazer. Hoje a Câmara de Juventude ela está desmobilizada, né, dentro do colegiado territorial, por várias razões também. E a Câmara de Educação, que permanece superativa, né, fazendo esse diálogo do desenvolvimento territorial e da educação. Acho que essas são contribuições que o NEDET traz, mas que, inclusive, não mexe apenas com a extensão, mas, sobretudo, com a universidade. Eu acho que a gente aqui dentro da UNEB, no departamento, tem o território hoje como expressão dos nossos projetos de curso. Inclusive, no processo agora de revisão que tivemos, do curso de pedagogia, por exemplo, nós incluímos a pauta do território como sendo a base, né, para pensar as ações do nosso projeto de curso, e isso vai se desdobrando nas pesquisas, nos projetos de extensão, que são vários, né, que nós temos aqui no território. Acho que uma outra coisa, Edu, só para não me alongar muito, é que o NEDET foi o grande articulador aqui dessa presença das 3 instituições de ensino superior no colegiado territorial, né? Nós conseguimos fazer essa articulação, inclusive instituímos que as IES aqui do território, elas têm assento, né, dentro do colegiado territorial na dimensão do território, né? Nós conseguimos pensar uma dimensão diferente para constituir aqui a nossa organização do colegiado territorial. Então, acho que uma estrutura muito bacana, né, que contribui com o território, mas, sobretudo, contribui com a universidade, com o papel social da universidade, da forma, de fato, que a gente entende a extensão não como uma ação desenvolvida na comunidade, mas uma ação construída com a comunidade, né? E isso altera muito os processos educativos fora da universidade e dentro da universidade. Acho que a gente ganhou e penso que a gente precisa, de alguma forma, continuar, ainda que a conjuntura seja outra, os desafios são outros, inclusive dentro dos colegiados territoriais. E eu queria apontar só uma questão que eu penso que numa reedição ou no outro formato, talvez a gente tenha que pensar um pouco melhor, que é a grande dificuldade que a gente vê aqui, que são as nossas estratégias de acompanhamento dos indicadores que a gente aponta lá no Plano de Desenvolvimento Territorial. Acho que a gente é muito frágil nessa parte do acompanhamento, de um planejamento, de uma intervenção no processo. Geralmente, a gente só para olhar esses indicadores quando a gente senta no planejamento, né, no PPA, ou para repensar o plano territorial, mas o processo de acompanhamento, a gente tem uma fragilidade. Talvez, inclusive, porque a gente não teve essa pessoa
né, que pudesse acompanhar especificamente esses indicadores e a gente pensar em uma intervenção no processo. É isso, eu espero ter contribuído com a minha fala. Obrigado, professora Donilce. Obrigado, Ivânia. Eu queria registrar aqui a presença que acabaram de entrar, o professor Miro, que já tinha me avisado que iria correr atrás do lugar lá em Cândido Sales para conseguir internet de qualidade, já conseguiu. E a professora Fernanda, que meus lapsos cognitivos não continuam a me trair, ela cuida do DEDET lá na UESB, é isso? Parece que lá da UESB... Bom dia, isso, estou aqui no NEDET. Pronto, certo. E pedir desculpa aqui por eu estar permanentemente beliscando alguma coisa aqui, é que rolou o café da manhã aqui no trabalho, e eu vim para cá para a reunião, e aí, como meus colegas aqui são muito generosos, toda hora eles trazem um pratinho, e aí eu cometo essa indelicadeza de ficar conversando aqui no ar. Mas estava escrita aqui a professora Cássia, vou passar a palavra para a professora Cássia, depois para o Tiago, e continua a sequência. Quem não falou ainda, sinta-se à vontade para levantar a mãozinha, né, e estar se colocando. Professora Cássia, por favor. Bom dia novamente a todas e todos. Desculpe, eu tive um problema de rede aqui, de conexão, e perdi o final da fala de Adonice. Me perdoe, Adonice. É sempre muito bom ouvir você falar. Ainda peguei também o início da fala de Ivânia, também foi interrompido para mim. Não vou tentar falar para além do que já foi colocado, porque são vozes, né, que vão se coadunando, e aí então a gente tem uma perspectiva bem próxima. Sobre Denis, essa reunião é virtual, mas a gente vai aceitar esse café na reunião presencial, né, que certamente deve ter, então não se exiba porque tem café da manhã aí de colega, você, por favor, providencie, você mais Henrique, né, que quem inventa tudo isso, então, para a nossa próxima reunião. Então, eu positivo demais esse projeto, todo o trabalho realizado pelos NEDETs, em várias frentes. Uma que Tati já trouxe, no sentido das articulações entre instituições, né? E nas reuniões dentro da própria CEPLAN, quando nós íamos para uma discussão com as pessoas, com membros do território, com os representantes das universidades, dos IFES, foi uma troca maravilhosa. Eu acho que a gente, quem está na questão do ensino, né, das instituições, nós ganhamos demais, até porque muitos de nós já têm um perfil extensionista, mas muitos colegas não tinham, né? E foi a chance também de formar. Então, foi um aprendizado muito valoroso, principalmente dentro das instituições de ensino, onde a extensão não se tinha tanta ênfase em algumas das nossas entidades, e principalmente pela troca, assim, e pela possibilidade de conhecer o território. No caso da UFES, o Semiárido Nordeste 2, nós tivemos dois projetos, né, dois territórios, desculpe, Semiárido Nordeste 2 e CISAL. O Semiárido Nordeste 2, nossas ações, elas se encerraram com o final do projeto. Mas no CISAL nós conseguimos manter, até porque já tinha uma tradição, até porque a própria inserção do professor Ildes era muito grande, e enfim, depois do projeto ter finalizado a prestação de contas, nós fizemos ações ainda na tentativa de manter, e dentro da universidade hoje, através das bolsas de iniciação científica, a gente tem conseguido dar continuidade a pesquisa de plano de trabalho, mas trazendo o caráter extensionista. Então, foi uma intencionalidade a gente colocar a perspectiva extensionista dentro da própria iniciação científica, embora também nós tenhamos as bolsas PIBEX, né? E de lá para cá, nós continuamos com esse projeto ativo, né? O próximo ano completa 14 anos do registro, 10 anos, desculpe, do registro do que a gente chama aqui da Resolução CONCEP, que foi do final de 2014, né? Então, nós temos 9 anos nesse projeto, e com produção, outras pessoas foram agregadas
Acho que a professora Cássia caiu. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Ela congelou para todo mundo ou só para mim? Todo mundo. Caiu para mim Para todo também. mundo. Todo mundo, Denis. Para todo mundo. Então, eu vou passar aqui a palavra para Tiago, e assim, Tiago, que a professora a Cássia retornar, aí ela retoma certa linha de raciocínio. Ok, Denis. Bom dia a todas, bom dia a todos. Mas aí ela já retornou, aí é... Pronto. Professora Cássia. Desculpa, gente, eu Nada. tô realmente... Feira de Santana está realmente com um problema aqui na rede, mas, Tiago, já finalizo para você, viu? Então, eu acho que é uma proposta louvável, essa iniciativa, né, da CEPLAN, da gente dialogar novamente sobre isso. Positivo a ideia, a proposta, quer dizer, a ideia dessa conversa, não sabemos ainda como pode ser pensada a proposta, mas chama a atenção também que nós passamos muito tempo, há uma lacuna temporal, que é uma lacuna grande, né? E essa lacuna temporal, ela não foi só, ela não é só da nossa ausência, mas também, pelo que eu estou enxergando, aí eu posso estar... Pode ser um olhar só meu diante dos territórios que a gente tem mais atuação, mas os últimos 4 anos, que foi do inelegível, mas também uma própria política territorial do governo da Bahia, nós tivemos uma certa ausência de mobilização e de continuidade nesse período, né? Então, houve assim, não dá para não registrar que há uma memória aí que ela está muito mais de uma temporalidade, quer dizer, de ações de temporalidade muito mais longínqua do que... ou seja, a gente poderia, nesses últimos 4 anos, ter, talvez, feito uma aproximação ao Senado. Não foi possível, mas o que eu estou dizendo é, a partir de agora, a gente vai ter que, se vai dar continuidade, eu faço votos que sim, nós vamos ter que ver boas estratégias de retomada desse processo, né? Porque a própria discussão territorial, ela também... eu sinto, inclusive, pelos projetos no Plantec, que é o programa de planejamento territorial com ênfase, quer dizer, planejamento profissional, mas com ênfase muito forte nos territórios, eu vejo pelo próprio teor das propostas dos discentes, né, que ingressam, exatamente outros olhares, outras proposições que já não dialogam diretamente com a política territorial, com o desenvolvimento territorial. Eu acho que isso precisa ser retomado urgentemente, né? E, enfim, então, como disse, fazendo coro com todos que já me antecederam, mas pontuando, e para terminar, de fato, se a FAPESB for um caminho, precisa de muito ajuste, que a FAPESB não consegue ainda ter uma ideia extensionista. A FAPESB tem uma proposição de projeto de pesquisa, que nós temos lutas, né? Quem participou do edital de indicação geográfica foi uma loucura ajustar, porque há coisas que têm que ser pensadas, e nesse ponto o CNPq foi muito mais ágil no trato com a gente, de entender a dinâmica do que era a própria organização de uma plenária territorial. A FAPESB tem uma dificuldade de compreensão e de logística e de inserir na sua própria proposta esse tipo de atividade. Então, uma vez dialogado, se for por esse caminho, acho que não é só o edital em si, mas sim um ajuste necessário para não travar o desenvolvimento dos projetos que venham a ser contemplados. É isso, muito obrigada. Professora Cássia, fica o desafio aqui da gente providenciar um café da manhã em breve. E, Tiago, depois, Fernanda. Vamos providenciar isso mesmo, viu, Denis? Ficou o desafio nosso aqui de fazer esse café da manhã com essa turma toda aí que está acompanhando essa reunião, participando dessa reunião. Bom dia mais uma vez, todas, todos. Fico muito feliz com a participação de vocês aqui, né? Pegando o gancho da professora Cássia, de fato, eu acho que nos últimos... Eu sou meio suspeito para fazer, porque foi o período que eu fiquei em exílio lá no CODES. Eu saí do
da política territorial daqui e sofria um pouco de longe, vendo algumas conquistas nossas meio que se esvaindo do processo, coisas que a gente tinha como perseguir, né, uma evolução, e que a gente via perder coisas que a gente já tinha conquistado. E piorando com a questão do governo federal, que não ajudava. Assim que a gente retornei no final do ano passado, a gente retornou com o turbilhão do PPA. Né? Então, o que tomou a pauta nossa até ontem, quer dizer, até ontem mentira, que vai continuar ainda uma pauta a seguir, mas entregamos o PPA ontem, né, na Assembleia Legislativa. Então, a energia administrativa, técnica da Secretaria do Planejamento fica quase que totalmente tomada pela elaboração do PPA. A partir de hoje, a gente tem a parte de associação das escutas, uma negociação com as secretarias para fazer os relatórios de devolutiva. Então, mas evidentemente que as plenárias, né, toda uma gincana que a gente passa no início do ano, isso já não tem mais, então a gente começa a nos devotar num processo de recuperação de alguns pontos da nossa política territorial e em alguns avanços e inovações que a gente precisa fazer. Um ponto que é crucial para a gente, evidentemente, é o NEDET. Né? A experiência, como já foi bem relatada aqui, foi muito positiva, de um modo geral, para os colegiados, para os territórios. Qualquer documento, em qualquer lugar do mundo, quando se fala em desenvolvimento de um território, o pilar da academia é essencial para isso. Né? Não se faz desenvolvimento territorial sem a participação da academia, da transferência do conhecimento, do esforço do ensino, da pesquisa, para qualificar o território, qualificar a mão de obra, qualificar os serviços, qualificar a cidadania existente no território. Então, a gente precisa aproximar a universidade da sociedade e a sociedade da universidade, né? Que aí ambos ganham. Então, essa função da extensão é essencial para o desenvolvimento territorial e eu acho que a partir de hoje, né, com a participação de todos e todas aqui, a gente realmente precisa ver um melhor formato. Existem ajustes a serem feitos do modelo anterior. A gente tem discutido com o governo federal, principalmente com a Secretaria de Participação Social, aí tem o Renato Simões, que é o secretário, né? Tem o Valmor, tem o Pedro Pontual. A gente tem cobrado, né, essa questão da retomada do NEDET, do esforço do CNPq poder participar, que a gente falou que isso é importante para o processo de participação social e importante para uma política de desenvolvimento territorial que também o governo federal vem consultando muito a Bahia, no sentido de colher um pouco da nossa experiência para ver como o governo federal vai enfrentar essa questão junto aos ministérios e suas secretarias. Tivemos uma reunião, fomos eu, Marcelo Rocha, presencialmente, virtualmente, Denis participou e Henrique também, com a FAPESB. O interesse nosso era que a FAPESB, né, aproveitando o processo de formulação do PPA, ou de elaboração, perdão, do PPA, que a gente montasse um projeto, né, que tivesse uma iniciativa no PPA para a implantação dos 27 NEDETs. Né? Tem o NEDET Bahia, independente se o governo federal, se o NCNPq, MDA, ou qualquer secretaria ou ministério que for, venha encampar, mas a gente acha importante que todo o território, todos os 27 territórios, tenham um núcleo de extensão e desenvolvimento territorial. E a conversa foi muito boa, mas, a princípio, se Henrique quiser me ajudar, e Denis também, que participaram, a gente não sentiu, pela modelagem que a gente queria, né, inicialmente, de ter os 27 NEDETs, uma boa recepção nesse sentido.
A FAPESB tem outras modalidades agora de edital e de editais, e aí a gente ficou de estudar uma forma da gente inserir a política territorial nesses editais, mas pelo menos eu, a nossa turma aqui, o nosso secretário do Planejamento, Cláudio Peixoto, ele tem uma visão muito positiva de a gente viabilizar pelo governo estadual ou, preferencialmente, uma parceria do governo estadual com o federal, os 27 NEDETs, para qualificar a nossa política de desenvolvimento territorial. E aí, evidentemente, outras reuniões como essas, né, para a gente discutir a metodologia, a forma, formato, ver o que é que foi bom para continuar, ver o que é que precisa aprimorar. O que a gente vem conversando com o governo federal é que eles querem focar, de fato, a extensão. Eles têm uma crítica com relação à parte do NEDET, que foi muito voltada à estruturação do colegiado, à parte mais burocrática, administrativa, financiar algumas ações de funcionamento do colegiado, que eles acham que consumiu muita energia da universidade e acabou a parte mesmo da extensão, muitas vezes, não tendo uma atuação forte. Pelo menos essa foi a leitura que a turma do governo federal nos passou. Bom, esse é o início de conversa. Mais uma vez, venho aqui externar minha grande felicidade de reunir um grupo seleto como vocês e vamos para frente. Nós queremos, sim, NEDETs, nós queremos que nossos 27 territórios de identidade tenham esse núcleo atuando, mais uma vez, aproximando a universidade, o conhecimento da universidade, e a universidade também se beneficiando com o conhecimento da sociedade para o desenvolvimento das suas atividades. É isso, doutor Denis, é isso, turma. Beleza, obrigado, Tiago, pela ordem aqui. Então, Fernanda, Tatiana Veloso e Miro. Fernanda, por favor. Bom dia a todos, a todas e todos. Dizer que estou muito feliz de revê-los, Henrique, Tati, Ana, Tiago. Não vou citar os nomes, né? Mas dizer que estava com muita saudade. Acho que a primeira coisa que o NEDET fez foi criar um laço de amizade, de parceria, né? E aí eu digo isso na escala nacional e até internacional. Primeiro, quero parabenizá-los pela iniciativa de promover esse momento. Acho que, ao mesmo tempo que parabenizo, em alguns momentos, essa foi uma dificuldade, né, que nós tivemos de conversar, de dialogar mais próximo aí com as instituições em Salvador, né? A relação, muitas vezes, era mais vinculada à esfera federal mesmo e ao CNPq. Então, acho que o início dessa retomada já é algo bastante significativo, né? De fazer essa leitura das nossas experiências. Então, de forma assim, mais objetiva, muita coisa do que já foi colocado, né, não vou repetir, mas dizer que aqui na Universidade Estadual do Sudeste da Bahia, Vitória da Conquista, nós continuamos com o NEDET, é claro, com muitas dificuldades. Esse espaço que nós estamos aqui agora, inclusive, foi um espaço cedido pela Pró-Reitoria de Extensão, que fez um processo de reconhecimento do nosso trabalho e das diversas atividades de extensão que foram realizadas. A Pró-Reitora de Extensão, na época, foi até elogiada, enfim, por conta dessa atividade, e nós estamos aqui no mesmo prédio hoje, com uma sala, com uma pequena estrutura de computador, os bolsistas de iniciação científica a gente coloca para cá, e voluntários, e a gente tem entrado nos editais da extensão daqui da UESB, que os valores não são tão altos, mas a gente vai concorrendo nessa média de 6 mil, que são os valores 4 mil para promover eventos, que é o geral, e a gente vai dando continuidade às ações com menor intensidade. Paralelo a isso, avançamos também na pesquisa, né? Muitos trabalhos de monografia, da especialização, agora com o nosso mestrado aqui também, o NEDET está vinculado ao PPGEL, cadastramos, né, o NEDET, acrescentamos um P aí, Núcleo de Pesquisa e Extensão, né, em desenvolvimento aí territorial. Então, hoje nós estamos aqui na condição de extensão e também pesquisa. Promovemos, em 2020,
que foi o período aí, né, que eu acho que divisor de águas, tanto do ponto de vista da condução da política, quanto também da prática. Então, 2020, toda a extensão, os bolsistas e da iniciação científica sistematizaram, né, em forma de trabalho mesmo, porque a gente, naquela correria de fazer a extensão, não sistematizava, então algumas coisas ficaram sem ser colocadas, e na sequência eles foram apresentando nos eventos científicos, aí, principalmente da área da geografia, mas também de outras áreas, né, de colegas que a gente tem aqui do curso de agronomia, história e assim sucessivamente. Então, assim, de modo geral, a nossa avaliação é muito positiva, tanto é positivo que a própria universidade, né, reconhece isso, e se a gente entrar aí no site da UESB, o NEDET vai estar vinculado aí na pró-reitoria de extensão. De 2020 para cá, é claro que reduzimos as atividades, né, em função também da política nacional e estadual que ficou, né, sem esse vínculo aí com os NEDETs. Em relação à FAPESB, né, os editais que a colega fala da pesquisa são interessantes, mas a gente, e aí eu acho que não é só a FAPESB, na escala nacional, porque a gente que está na pós-graduação fica numa correria muito louca, né, por conta da pesquisa, né, da publicação, e a extensão nos nossos lados, ela é pouco ou nada valorizada. Então, quando a FAPESB elabora o edital e contempla, que eu acho que é uma coisa que não só nós da Bahia, mas o Brasil inteiro está precisando valorizar a extensão e associar pesquisa e extensão, porque os trabalhos de extensão, o NEDET é prova disso, os NEDETs, resultam em bons resultados de pesquisa, não só resultados de pesquisa, mas também de planejamento. Então, o que a gente construiu aí enquanto NEDETs é muito, muito material que pode servir tanto para a escala nacional e estadual, planejar as políticas, rever algumas ações, né? Então, penso que retomar, inclusive, o que foi feito seria bastante importante e tentar articular, né, essa coisa da pesquisa com a extensão. E, apesar de tudo que a gente avançou, eu senti na pandemia, fiz um trabalho de campo com alguns bolsistas e estudantes daqui, de carro, de forma individual, e, pelo menos aqui no território sudoeste baiano, a articulação durante a pandemia foi bem diferente em cada município, né? O que deixou uma lacuna. Eu acho que a gente não tinha o capital social, né, esperado para que esses municípios, no formato de território, conseguissem pensar ações conjuntas. Então, teve aquela demanda para a Vitória da Conquista, municípios que tinham barreiras, municípios que não tinham barreiras, enfim, cada um foi tentando resolver, né, a situação de forma individual. E, consequentemente, o nosso acompanhamento ao colegiado, 2020 praticamente não teve, né, as reuniões no formato virtual dificultou, porque muita gente vive na área rural, a Mira falou aí agora da dificuldade, né, de acesso. Depois as reuniões foram retomadas, e mais recentemente, né, a gente está passando aí, inclusive, pelo processo de eleição da nova coordenação. Então, de modo geral, assim, para não ser repetitiva, dizer que o saldo, no meu ponto de vista, pelo menos o que a gente tem aqui de resultado, é muito positivo, né? Claro que a gente tem que buscar essas experiências, tentar alinhar mais esse casamento, né, da pesquisa com a extensão, recursos e esse diálogo, né, que alguém colocou aí da crítica em relação aos NEDETs. No início, alguns colegiados estavam mesmo sem força, sem energia, e os NEDETs se viram obrigados a fazer esse papel de animar, né, que inclusive é uma associação que eu estudei em Portugal, que inclusive se chama Animar, justamente porque vai dar essa animação a esses espaços públicos e de participação, que não só aqui são fragilizados, porque a gente vem da herança de uma política de cima para baixo. Então, os NEDETs, constituídos por pessoas, né, estudantes, professores, também teve essa função de animar esses colegiados, que muitos estavam desacreditados, como estão agora, né, depois dessa paulada dos 4 anos que a política, e eu penso que a gente precisa fazer isso também, né,
mas de animar e promover, obviamente, as ações de extensões, porque muitas vezes esse capital que está ali no município ou num determinado território, muitas vezes não é valorizado. Então, se a gente não dá esse impulso para que essas pessoas acreditem no potencial que tem, no conhecimento que foi um desafio também a chegada da universidade, porque parece que a universidade é superior a quem está ali na zona rural, e não é, né? Aí tem 15 dias que a gente participou de um evento na UFBA, e a gente colocando que, por mais, se a gente ficar aqui fazendo 3, 4, 5 doutorados, o conhecimento da gente não se mede a quem está ali no cotidiano. Então, esse casamento do formal com o conhecimento das pessoas, de vivência no território, da sua identidade, ele é bastante necessário. Então, é isso. Basicamente, dizer que a avaliação é muito positiva, é uma paixão. Aqui continuamos apaixonados pelo NEDET, ainda somos essa referência, então, a semana anterior aí teve evento, querem falar de território, vai procurar o NEDET, tem algum edital, o Miro deve falar, e também procura o NEDET, não temos combustível para ir, algumas prefeituras fazem essa concessão, então, o vazio que ficou não foi tão vazio, não. A gente ainda tem uma ligação aí. Os NEDET, certamente, não só da Bahia, mas do Brasil inteiro, não foram esquecidos. É algo que está fazendo falta e que as pessoas reconhecem. Né? Não é só o resultado que a gente tem aqui de número de publicações, de ações, não, mas do campo, do ponto de vista da população. Penso que foi uma das ações que mais quebrou essa barreira, que para mim é terrível, que são esses muros da universidade. A universidade aqui, com todo conhecimento, e lá fora, né, a gente sem diálogo. Então, o NEDET conseguiu certamente vencer esses muros. E, no mais, dizer que é uma alegria, né, reencontrá-los e que estamos à disposição para fazer o que for, né, mais adequado, e é isso. Obrigado pela atenção. Obrigado, professora Fernanda. Queria registrar aqui a presença da professora Cidira, do IF Baiano, do Uruçuca. Certo? Manda um abraço para o professor Durval. Certo? Ele tinha feito até um contato comigo, certo? Logo lá no início dessas tratativas. Depois ele subiu, mas que bom que você está por aqui. Eu vou deixar meu e-mail institucional aqui no chat para você mandar também seus contatos, se convidaram para a próxima atividade. Temos aqui as presenças também que registrar de Maria Luísa Coutinho e Aliane Grey, que são nossas colegas da Universidade Corporativa da CEPLAN, que estão aqui silentes, certo, acompanhando esse debate, mas sintam-se à vontade para fazer uso da fala, que nós estamos aqui desenvolvendo um plano de capacitação em política de desenvolvimento territorial, ciclo de planejamento, e essa iniciativa ela vai flertar, certo? Vai flertar, não, ela flerta com o trabalho dos NEDETs. Então, eu queria passar a palavra aqui, subvertendo a ordem. Tatiana sugeriu que Miro falasse antes dela. Não sei se aí você tem algum protocolo acadêmico secreto, certo? Então, agora o Miro está meio congelado ali. Ah, não, ele liberou aqui o microfone agora. Certo? Então, Miro, com a palavra, ordem da professora Tatiana. Então, também Tatiana sugere aqui, ela diz que a fala dela é mais para encaminhamento, então eu passo a palavra para o professor Miro. E o álbum não está funcionando, porque o ícone de que está liberado, certo? Agora fechou e apareceu fechado de novo o microfone. Agora está aberto. Mas a voz não sai.
Se estivéssemos no Zap, Miro, eu ia sugerir que você mandasse um áudio. Como... Tenta tirar o fone, Miro. Vai sem o fone mesmo, não tem um outro microfone aí, ou no celular ou no computador, sem ser do microfone. Ah, é mesmo, usar o microfone nativo do equipamento, é isso, né? Mas se ele entrou na sala e não habilitou o microfone, ele não vai conseguir falar com ou sem fone. Ah, sim, 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 sim. Saia e entre novamente, Miro. É melhor. Denis, ouve a sugestão de Miro para que Tati possa ir falando. Tá. A minha fala vai ser mais propositiva, mais rápida. Tranquila. Mas, assim, primeiro, dizer, acho que a fala da professora Fernanda me contemplou muito, né, dos estágios diferenciados de cada território, né, de cada colegiado. E, de fato, eu vejo de uma forma diferente. Eu acho que o Estado deu continuidade na ação, não no formato de NEDET, porque eu lembro que quando a gente executou o NEDET, nós não tínhamos, né, em muitos territórios, os agentes de desenvolvimento territorial. Então, eu acho que a implementação do ADT ele foi uma continuidade do Estado no apoio aos colegiados territoriais, que nós suprimos, naquele momento, com aqueles técnicos que foram contratados, eu não vou lembrar mais a nomenclatura, né? Da parte de gestão, da parte do produtivo e das mulheres, naqueles casos, dos territórios de identidade. Então, eu vejo como uma continuidade. O que eu vejo como dificuldade foi exatamente, não foi o não fazimento do governo federal, foi o desfazimento e o atrapalhamento, e falo isso na condição de 10 anos como gestora, saí em março desse ano de instituição federal, e dessa semana também, na quarta-feira, da felicidade da nossa reitora, que foi eleita e não empossada em 2019, e foi empossada agora essa semana lá no Ministério da Educação. Então, eu vejo uma continuidade, mas não nesse formato como NEDET. E aí, como encaminhamento, Denis, eu acho que é importante, porque eu sou da Câmara de Inovação da FAPESB, tá? Há algum tempo. Quarta-feira também foi o dia de comemoração de 22 anos da FAPESB. A FAPESB tem uma questão operacional de não colocar extensão, que tem a ver com marco legal, e os órgãos de controle ficam em cima, né, porque vai em cima do que é, de fato, o objeto, né, os objetivos da fundação, e não contempla a extensão. Então, eu acho que tem uma questão da gente também dialogar como encaminhamento com a SECT, com a FAPESB, que é exatamente a modificação e a atualização dessa lei. E a extensão, ela não é um penduricalho, não, ela é constitucional, ela está no artigo 207 da nossa Constituição Federal, da indissociabilidade, ensino, pesquisa e extensão. Então, quando a gente tem uma fundação especificamente de pesquisa, ela talvez tenha que ser reformulada também como extensão se a gente coloca uma questão constitucional. Então, é uma questão de fundo. Não é uma questão... a FAPESB não tem como fazer diferente, senão ela vai responder aos órgãos de controle, e ela responde aos órgãos de controle. Então, acho que tem uma questão aí, nesse momento aí de aniversário da FAPESB, uma questão de atualização, considerando que a extensão hoje ela está dentro do ensino, ela é dentro do Plano Nacional de Educação, que é uma política pública, a extensão ela hoje está dentro do ensino. Lógico que aí eu volto a falar da concepção da extensão, não abro mão da concepção, porque tem a ver com concepção de educação, concepção de sociedade, que é a concepção de formação. A universidade ela precisa, e os institutos, defender a educação não como privilégio, e não como uma prestação de serviço. Por isso que a extensão ela tem esse lugar da formação. Então, como encaminhamento, Denis, eu acho que a CEPLAN poderia provocar este lugar, né? Este lugar de diálogo com a SECT, com a FAPESB, porque isso vai impactar também outras ações, ações importantes, né?
Eu estou falando isso não só do operacional do DEDET, mas é muito maior, e que eu acho que a gente pode provocar. Eu acho que esse desenho que o professor Henrique coloca do INCIT é importante, se tiver qualquer natureza dessa formação. A gente, por exemplo, participa do INCIT dentro da coordenação da UESB, tem sido um movimento bem interessante. Eu, particularmente, não estou na equipe, mas meu grupo de pesquisa participa, tem sido bem interessante esse formato colocado. Então, eu acho que é importante também conversar um pouco desse formato, mas modificar a questão legal. E um outro encaminhamento que você colocou aqui, você botou aqui da pessoa do MDA, eu acho também que a gente tem que voltar a dialogar com o MDA, em termos, né? Lógico que lá tem um foco da questão dos territórios rurais, a gente fica nessa crise, né? Das territorialidades. Tem que chamar os segmentos tal, só que tem determinados segmentos que já têm suas territorialidades. E não precisa estar nesse lugar, entendeu? A gente fica numa crise que não tem necessidade. A gente é só pegar, rasgar, estudar, né, Henrique, a geografia aí, porque tem segmentos que não vai vir, porque já tem suas territorialidades, já tem seus privilégios, já tem seus espaços. E a gente precisa, de fato, fomentar dentro de uma outra perspectiva de participação. E acho também, por fim, que a gente deveria, eu concordo com a professora Cássia, de marcar um encontro presencial para tomar esse café aí, né? Mas eu acho que já tem que, antes, fazer um pouco desse resgate, né? Desse resgate, tanto em termos, você buscou aí dos históricos, das coisas, mas eu acho também desses pontos que são pontos cruciais, são pontos que nos engessam, né? De pensar qualquer proposta, né? E eu queria também fazer uma pergunta. Uma pergunta a gente também precisa conversar com a SET. E na continuidade das ações, a SET está executando um grande projeto, tá? E concordo com a professora Fernanda, em determinados momentos a gente teve que fazer essa animação, as questões operacionais, porque não tem como você executar atividades fins e no meio, né? Você pode desconsiderar, porque quando a gente exteriorizou o ensino superior, e especialmente como é que se dá essa relação também com a educação básica, isso também é um propósito nosso, porque os institutos estão aqui presentes, como é que a gente faz essa relação do ensino superior com a educação básica, é porque eu participei ontem de uma formatura que prevalecia as comunidades quilombolas, né, que estão dentro da universidade, estão tendo acesso ao ensino superior, a classe trabalhadora. Então, esse muro já foi derrubado há muito tempo, porque esses sujeitos que foram negados historicamente a adentrar esse espaço, um espaço colonizado, ainda temos estruturas colonizadas, né, precisamos romper, mas hoje estão dentro da universidade. A pergunta nessa relação, para mim, o que importa é exatamente como a gente modifica o ensino. Não é um penduricalho que a gente vai lá fazer uma ação pontual de um evento, de uma ação. Por isso que não pode ser prestação de serviço, mas como é que a gente vai definir dentro do currículo? É onde que o currículo, quando eu falo de currículo, eu falo também de estrutura de conflito, de poder e de projeto de sociedade. Como é que a gente faz a interferência dentro do currículo? Isso também importa muito nessa relação da agenda, e por isso tem dissociabilidade, ensino, pesquisa e extensão, e as articulações com as ações afirmativas, que são fundantes para nós. Então, eu queria fazer uma pergunta, porque a SET também vai ter que estar aqui com a gente dialogando, e nessa continuidade, que não é pelo NEDET, mas eu sei que a SET está executando um grande projeto, exatamente desse fomento. Quer dizer, então, é um pouco do arcabouço, que não é, né, professora Fernanda, era aquilo que foi lá atrás, que foi uma forma que o MDA buscou nos territórios rurais de ter sustentação da política, considerando os agentes territoriais, e o Estado da Bahia depois faz uma ação de contratação desses ADTs. Foi aquele momento que não tinha. Um segundo momento também dessa funcionalidade, porque não se conseguia fazer exatamente esse repasse, não é papel nosso, mas naquele momento a gente compreendeu politicamente a necessidade, né? E de fato, a gente não pode desconsiderar, mas como é que se dá também esse outro desenho, considerando que a SET já tem executado essas ações de operacionalidade, que tem que ser, de fato, o foco, mas também saber quais são as expectativas que esses sujeitos, né, que são os próprios colegiados, que muitos de nós participamos, agora mesmo, essa semana está tendo a mobilização lá para a Conferência de Segurança Alimentar e Nutricional, nós estamos aportando, dando uma contribuição com outro projeto de formação para que haja essa mobilidade, porque a gente sabe também das dificuldades
que se tem para que esses sujeitos se mobilizem, né, em termos especialmente da sociedade civil. Então, eu também queria, como encaminhamento, Denis, era esse diálogo com a SET, compreender esse projeto, apresentar como é que tá esse escopo dos colegiados, né, como já foi bem colocado, já se passaram quase 10 anos, né, menos, muitos de nós terminamos o NEDET 2017, 2018, como é que se dá em termos de atualização territorial e esse projeto da SET, que eu acho que também nos importa saber como é que está a atuação dessa coordenação estadual dos territórios e as expectativas que eles têm também frente a essa possibilidade de resgate do NEDET. Então, são esses encaminhamentos que eu gostaria de colocar, e já um indicativo também dessa data, né, para que a gente possa nos organizar aí para participar presencialmente dessa atividade e saborear esse café que é da agricultura familiar, que eu sei que a CEPLAN consome produtos da agricultura familiar. Isso. Pronto, ali, a Liane está rindo ali, que ela vai organizar, vai levar para o CS a tarefa de organizar esse café da manhã. Mas vê só, Tati, acho que todos os encaminhamentos são pertinentes. O diálogo com os colegiados a gente está pensando em fazer. Eu confesso que como nem sempre essas retomadas são tranquilas, eu tinha uma certa dose de ceticismo quanto a essa reunião de hoje. Só que ela está tendo um resultado, para mim, muito além, né, das expectativas. Então, isso também me dá um ânimo para abrir com mais, vamos dizer assim, velocidade esse diálogo com os colegiados territoriais. Então, aliás, hoje à tarde a gente começa a pensar isso. Já tem a proposta aqui do professor do Américo de fazermos por macro-região, certo? Alguma coisa assim de 3 atividades online também, certo? Mas aí a gente já começa a construir isso hoje, e eu tinha pensado só em escutar os colegiados, mas talvez fosse interessante a gente pegar algumas experiências tipo a da UESB, certo? Que já está rolando, para que ela seja dada conhecimento aos demais colegiados. Porque nós temos muitos colegiados também que têm representação da academia, que têm participação da academia, mas que, por uma questão de tempo, como o bem Henrique colocou, os NEDET já vão 10 anos, né? Tem muita gente que não conhece essa experiência e, de repente, em sabendo que algumas coisas estão sendo feitas, além do registro do passado, podem começar também a botar certo bloco na rua. Mas me parece que todas as propostas aqui de encaminhamento sugerida por Tatiana são pertinentes, né? E aí eu só queria um tempinho para sentar com o Tiago para organizar a coisa aqui em termos de calendário, certo? E ver o que a gente coloca na frente, certo? Do que, certo? Mas temos o professor Miro, que foi e voltou, certo? E já está ali firme e forte agora com o microfone funcionando. Miro, por favor. Mira, esse seu microfone aí, Tabajara, não está funcionando, não. Ou é um problema de BIOS, bicho ignorante operando o sistema. Acho que também não é, não. Deve ser o microfone. Você tá com celular, Miro? Tira o fone e vai... conseguiu agora. Agora conseguiu. Não. Tira o fone para ver. E tenta falar direto aí no aparelho, Miro. Oh, meu Deus. Vai ter que ser por Libras. E ele sabe. Ele já tinha mandado aqui uma mensagem no chat dizendo que mandaria as contribuições dele por escrito, né? Henrique pediu licença aqui para se ausentar, porque ele tem atividade Já saiu a foto? de trabalho. A foto não, quem é que sabe tirar foto dessa? Eu sou péssimo para tirar foto de reunião online, rapaz. Como é que faz isso? Alguém pode fazer ou só o... Eu fiz um print, mando para vocês. Pronto. Obrigado, Aliane. Ótimo, Ali. Galera, são 11h40.
Como o Miro não está conseguindo falar, mas alguém gostaria de Esse fazer. Tabajara não funcionou. Ah, agora funcionou. Funcionou? Funcionou. Pronto, aí, tá vendo? Tem que xingar ele umas 2 vezes, tá vendo? Para ele poder funcionar. Foi depois que o Thiago me esculhambou, aí o computador falou assim, não, agora vai dar um jeito, vou falar aqui, né? Eu queria dizer que a gente está muito feliz por estar participando desse momento. É importantíssimo esse momento, né? Agradecer a deferência de Tatiana. Na verdade, se algum dia eu fui professor dela, hoje eu sou um discípulo, né? Hoje eu aprendo muito com Tati, uma pessoa realmente incrível que está nos trazendo muito a crescer. E dizer que não era possível esperar nada diferente do governo Jerônimo, que enquanto esteve à frente da SDR, ele deu todo o apoio à política territorial, né? E nos permitiu criar bastante. A crítica do MDA, na verdade, ela não pode ser considerada uma crítica bem fundada, porque os colegiados territoriais, as pessoas não estão preparadas ainda para um processo de governança. Elas não estão preparadas ainda para um processo de gestão participativa. Isso é uma cultura que nós estamos criando, uma novidade. Então, mas a política territorial ela está andando desde 2003, mas andando a troncos e barrancos. A maioria dos colegiados nem funcionava antes dos NEDETs começarem, nem funcionava. Né? Então, a gente viu uma realidade que foi transformada no país a partir do NEDET e foi transformada nas universidades também, que foram chamadas a sair dos seus muros e reagir, ou seja, ter uma interação com a comunidade, ter uma interação com a sociedade, ter interação com os territórios, o que foi excelente, inclusive para fortalecimento da extensão. Né? Então, eu acho que a gente tem que realmente ter isso em mente, que é necessário mais algum tempo para a gente conseguir amadurecer a política territorial. Porque sozinho o pessoal não consegue escrever um projeto, sozinho o pessoal não consegue participar de um edital, sozinho o pessoal não consegue acessar uma política pública e muitas vezes não sabe nem como buscar um órgão que talvez esteja em sua própria cidade. E a gente terminou cumprindo muito essa função. Mas a gente cumpre essa função junto ao colegiado territorial há muitos anos. A UESB tem uma experiência de ela ser totalmente ligada ao colegiado territorial desde a sua implantação. E a gente cumpre essa função. Quantas vezes viajamos para esses municípios para poder falar de políticas públicas que, teoricamente, todos conheceriam e não conhecem? Né? Então, é preciso a gente enxergar isso se queremos realmente uma mudança grande, significativa na Bahia, se queremos uma mudança grande na agricultura familiar, nós precisamos reestabelecer e precisamos fortalecer esse mecanismo de governança. Porque enquanto os NEDETs estavam funcionando, a gente viu colegiados funcionando, a gente viu conselhos municipais de desenvolvimento sustentável funcionando, a gente viu conselheiros sendo capacitados e a gente viu os municípios conseguindo acessar muito mais políticas, conseguindo acessar PRONAF, conseguindo acessar Seguro Safra, conseguindo acessar sementes e outras questões que, teoricamente, já seriam fáceis de serem acessados, mas que eles não estavam conseguindo acessar e conseguiram, a partir desse apoio nosso, bem falado, creio por acaso, aquelas bolsas que a gente tinha, aquelas pessoas, uma pessoa para cuidar de mulheres, uma pessoa para cuidar de inclusão produtiva, uma pessoa para cuidar de jovens, e essas pessoas realmente elas estavam rodando o território e fazendo com que as coisas acontecessem. Então, é interessante pensar voltar esse modelo com essas pessoas que estarão fazendo essa intermediação, com a universidade podendo trabalhar a extensão, mas uma extensão voltada para o fortalecimento territorial, a gente aproveitar melhor os recursos e, realmente, com a FAPESP acordando para o seu papel, né? Que já foi melhor, inclusive, em outros momentos, quando, por exemplo, apoiava algumas iniciativas. Nós tivemos projetos com juventude, onde os jovens de agronomia foram treinados capacitando os jovens de Caraíba. Então, ela já teve, chamava de inovação tecnológica, chamava de projetos de difusão tecnológica. Então, a gente pode voltar a essas questões. Né? Queria realmente parabenizar. Denis, estou super feliz, né, por a gente estar aqui, né, Vanduí, e demais colegas do Estado, né? Mais ainda por estar encontrando esse pessoal maravilhoso, e tem que ter encontro presencial mesmo, porque nossos encontros presenciais eram riquíssimos, além da parte de fortalecimento de laços, de amizades e etc. Então, que a gente possa continuar esse processo, né?
E tenho toda certeza que Jerônimo será sensível a dar o máximo apoio a essa política e que a gente possa realmente voltar a fortalecer os territórios. Os territórios, eles diminuíram muito a sua participação, a sua capacidade e a sua, eu diria, na verdade, a sua interação com os próprios municípios a partir do momento que os NEDETs se afastaram. Não está na hora ainda, a gente tem que estar próximo, a gente tem que fazer a diferença. A Bahia, ela é diferente na política territorial, ela é referência na política territorial e ela precisa continuar sendo. E acho que a gente partir na frente, a gente ajuda o Brasil a acordar e voltar a tão importante processo. Obrigado. Obrigado, Miro. Professora Felizarda e depois Vanduí. Bom dia, pessoal. É um prazer enorme estar presente aqui com vocês. Eu até abaixei a mão porque o professor Miro disse tudo. Na verdade, aqui no território Sertão Produtivo, a maioria das instituições, de professores, de alunos, ninguém sabia o que era política territorial, não. Ficou sabendo através dos NEDETs. Outro detalhe, a gente conseguiu movimentar a instituição toda para desenvolver projetos de pesquisa e extensão para atender a demanda territorial. Porque até então, os docentes desenvolviam projetos de pesquisa daqueles trabalhos que eles faziam, né, durante as suas dissertações, teses, e desconectados da realidade do território. Hoje, a instituição, o IFBAE do Campus Guanambi, está presente em todas as discussões do território. Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional, Conselho da Pessoa com Deficiência, são tantos conselhos, eu nem vou dizer os nomes aqui agora, porque eu estou até com fome também, mas assim, o IF Baiano hoje é outra instituição com grande visibilidade por causa dos NEDETs e o território também tem desenvolvido em função do trabalho, não só do IF Baiano, como das outras instituições a partir do trabalho da a gente conseguiu mobilizar todo mundo. A gente fazia reunião com o secretário de Agricultura, por exemplo, e nortear o trabalho daquelas secretarias. E foi a partir daí que a gente conseguiu ganhar outros editais. Então, hoje, por exemplo, nós fazemos feiras, nós iniciamos a fazer feiras em todos os espaços, e a gente fez com que outras prefeituras também fizessem o mesmo que a gente fizesse feiras em outros espaços, só para dar um exemplo do desenvolvimento, né? Então, eu acho assim que os NEDETs foi o ponto assim crucial para a melhoria do desenvolvimento territorial, né, para movimentar as prefeituras aí para cumprir realmente o seu papel mais próximo, principalmente no caso nosso aqui que o forte é a agricultura familiar. Então, assim, eu tenho certeza que mais um edital com essas mudanças que vocês estão falando aí nas entrelinhas, né? Maior flexibilidade para a escolha dos bolsistas, por exemplo, que os produtos, né, sejam bem acompanhados, igual eu faço parte agora de um projeto chamado IF Mais Empreendedor, e que a bolsa do candidato só é paga se o relatório for aprovado. Então, algo mais, como eu diria, que dá para verificar os indicadores e acompanhar melhor o uso do recurso público, né? Maior flexibilidade na escolha desses candidatos também, porque do jeito que foi o edital passado, às vezes a gente escolhia um candidato que não atendia a demanda do território, do colegiado territorial. Então, no meu caso aqui, por exemplo, eu tive 2 bolsistas excepcionais, mas 2 bolsistas que estavam dizendo no edital, que a gente colocou igual no edital, que não conseguiam desenvolver o trabalho do jeito que o território demandava. Então, essa maior flexibilidade dá para melhorar bastante e fazer um trabalho melhor ainda. Nós temos isso tudo documentado, nós temos site, inclusive, para verificar toda essa movimentação. Então, muito obrigada, é um prazer enorme estar com vocês aqui nessa manhã, e para mim é um eterno aprendizado participar dessas discussões e de tantas experiências brilhantes. Obrigado, professora Felizarda. Vanduí, encerrando aqui os nossos inscritos. Depois nós vamos para os encaminhamentos. Obrigado, Denis. Deixa eu ser bem rápido aqui, que o horário já está avançado. Muito feliz, pessoal, de ver todos vocês aqui presentes hoje aqui. Eu vi as falas de vocês, eu acho que todas muito pertinentes e realmente, à medida que vocês vão falando, a gente vai relembrando aqui de alguns detalhes. Eu acho que os encaminhamentos aí são todos coerentes.
Acho que nós aqui na CEPT temos que fazer esse esforço, sim, de juntar vocês aí de novo, o mais breve possível, para que a gente possa realmente delinear, né, algum desenho nesse sentido. O professor Miro fala aqui que quando se formou os NEDETs, alguns colegiados nem funcionavam, né, a parte dos colegiados nem funcionavam. Agora sim. E ele disse que funcionava a trancos e barrancos, né? Ou seja, desde 2003 essa política está no ar, e ele disse que é uma nova institucionalidade ainda porque, como ele diz, realmente talvez nunca teve uma estrutura mais perene assim para que se funcionasse com mais propriedade. E os NEDETs realmente vieram trazer esse ânimo novo, como diz a professora Fernanda, animar um pouco os colegiados territoriais, mas aos trancos e barrancos, os colegiados e a política territorial, acho que é meio cíclico assim, né? Talvez até por falta de uma estrutura mais perene, mas ora funciona, que já funcionaram bem, Miro, antes lá atrás, talvez não com a propriedade que se precisa que uma política de desenvolvimento territorial funcione, mas os colegiados funcionaram bem lá atrás. Depois voltaram a ficar desanimados, sem energia, como diz a professora Fernanda. Com os NEDETs, eles tomaram um novo ânimo, né? E a gente, depois vem a pandemia e a falta dos NEDETs, que faz realmente muita falta, como o Tiago diz, é impossível a gente tocar uma política dessa se a academia não estiver presente junto com a gente, não estiver funcionando ali mesmo para dar digamos assim, essa propriedade à política de desenvolvimento territorial no geral, mas principalmente local, né? E assim, a professora Felizarda diz, as pessoas nem sabiam o que era desenvolvimento territorial ou política territorial, ou o que é território. E eu digo assim, até hoje não sabem, a sociedade não sabe, a gente precisa atacar mais esse trabalho de disseminação do que é a política territorial, de dizer às pessoas que eles estão ali no território e de criar, talvez desenvolver mais territorialidades nesse sentido em cada território. Mas a professora Tatiana me trouxe aí um ponto que me deixou reflexivo, que ela diz assim, muitos segmentos da sociedade já têm as suas territorialidades, já têm os seus espaços, não precisam desse espaço colegiado territorial e talvez desse espaço política territorial. E a gente realmente entra nessa crise achando e fazendo um esforço e talvez gastando muita energia no sentido de trazer e de dizer que nos colegiados territoriais devem estar todos os segmentos, e ficamos nesse esforço de trazer todos os segmentos para dentro do colegiado territorial, mas muitos não querem estar ali e muitos não precisam realmente estar ali. E talvez seja um ponto que a gente tenha que refletir agora daqui para diante. Eu achei isso super interessante, porque apesar de parecer óbvio, mas é uma coisa que a gente fica nesse esforço aí de tentar colocar todos os segmentos e tentar puxar e chamar todos os segmentos, talvez onde a gente precisasse imprimir esse esforço com outras coisas, né? Que tem mais potencialidade de estar funcionando dentro do colegiado territorial e na política territorial. Me deixou reflexivo em relação a esse ponto, e eu acho que é uma coisa que a gente tenha que talvez discutir daqui para diante. E eu acho o seguinte, eu creio que a universidade, a academia, do modo geral, talvez tivesse que ter um esforço do governo, do nosso governo, do governo federal também, para que pudesse trabalhar núcleos perenes, ou montar núcleos perenes, assim como a UESB, por exemplo, de desenvolvimento territorial, linhas de pesquisa, de extensão, independentemente da gente precisar de um edital para montar esses núcleos no território. Talvez a academia pudesse estar mais próxima da política de desenvolvimento territorial ou do desenvolvimento territorial local, promovendo pesquisa, promovendo extensão, essa formação para a sociedade de uma maneira geral, independente de edital. Mas aí
a academia, a universidade precisaria ter também um suporte, né, financeiro para isso, tanto pelo governo nosso, estadual, quanto pelo governo federal, e aí talvez seja uma coisa que a gente tenha que perseguir e aproximar mais, mas também de promover esse suporte para as universidades poderem montar talvez núcleos mais perenes de pesquisa e extensão nessa linha, nessa área. É isso, gente. Obrigado, estou muito feliz por ver vocês todos aqui, viu? Valeu. Ok, obrigado, Valduir. Então, galera, são 11h55. Eu não sei se alguém mais gostaria de fazer uso da palavra. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Certo? Bom, particularmente, eu acho que, pelas nossas expectativas, a reunião deu conta. Agora deu uma travada geral aqui. Deixa eu variar. Pronto, voltou aqui. Bom, acho que foi o meu que travou. Mas o certo é o seguinte, demos conta do que tínhamos pensado, demos até, na minha opinião, um pouco mais do que estava nas minhas expectativas. Nós saímos aqui com um conjunto de encaminhamentos para dar conta. Então, hoje à tarde, a gente está sistematizando o que saiu aqui de encaminhamento. Algumas questões eu vou precisar dialogar, certo, com o Tiago, para a gente organizar, certo, aqui a casa. Outras questões nós vamos tocando de imediato, como, por exemplo, o diálogo com os colegiados territoriais e com a SET, o diálogo com o MDA Américo. Eu vou ver aqui a agenda de Tiago, para a gente marcar um papo institucional. Se puder botar a tinta no bolo, melhor, mas se não der, certo, nós conversamos e começamos a estabelecer essa relação a partir até do que foi discutido, certo, hoje aqui, que é a necessidade da retomada também, certo, da relação com o MDA. Né? E as outras questões, aí eu tenho que ver aqui com o Tiago uma data, das condições objetivas para a gente estar dialogando estar trazendo vocês todos para uma reunião aqui. É interessante que numa reunião presencial a gente aproveite também já o momento para agendar um diálogo conjunto com a FAPESB, né? Para as coisas não forem fazendo em várias etapas. Então, se a gente conseguir fazer tudo no mesmo momento, claro que respeitando os limites institucionais de cada uma das instituições. Certo? Nós falamos aqui pelo governo do Estado, o governo do Estado tem seus pontos de vista, suas crenças, certo? A academia, certo, também, e a maioria das vezes elas são próximas, mas não obrigatoriamente coincidentes. Então, respeitando essas contingências, é interessante que a gente faça esse diálogo com a FAPESB. Com a UCS, ocorre aqui, a Aliane e Luísa, que estão aqui presentes, vamos construir também uma ponte com o projeto que está sendo executado, certo? Pela SET, que aí eu queria dividir essa iniciativa, esse diálogo com os colegiados em dois momentos. Um é a escuta ativa com os colegiados, propriamente dito, e a outra coisa é o projeto de formação que é executado pela SET. Existem diferenças sutis, mas que, na hora do vamos ver, são duas coisas diferentes, dois públicos próximos, mas não necessariamente coincidentes. Tem umas relações matemáticas que dizem isso, aquela coisa de interseção de conjunto, certo? Todas essas coisas todas. E também com a rede Educom, certo, da CAR, que é uma iniciativa dentro do governo que ela também tem como finalidade a formação, capacitação e empoderamento dos colegiados territoriais. Então, são algumas ações que elas acontecem em paralelo, e aqui, como nós somos os cuidadores, certo, da política de desenvolvimento territorial aqui do Estado, nós temos a missão de estar, no mínimo, colocando esses entes em discussão. Então, mais uma vez, agradecer a presença de todos, a disponibilidade, certo? Deu um certo trabalho de compatibilizar a agenda, mas quase todo mundo convidado estava aqui. Vou procurar dialogar diretamente
com aqueles que não puderam aqui comparecer. A Sinira já deu a justificativa de Durval, que está afastado para doutorado, mas tem o Alisson, que ficou de estar aqui e não pôde comparecer, e tem mais 2 pessoas que não puderam comparecer. Eu vou procurar a Rosana, certo? A Rosana e o Alisson, com certeza, eu vou procurá-los para estar incorporando aqui, certo? Nessa parada. Então, é isso. Certo? Passo a palavra aqui para Tiago, para suas considerações finais, para eu não cometer aqui o desatino de encerrar, certo? A reunião sem deixar as conclusões, certo? Com o chefe. Tiago, por favor. Não teria problema algum, Denis. Mas já que você jogou, mais uma vez agradecer, falar que vamos ter nossas reuniões. Acabei esquecendo, a professora Tati falou, e nós chegamos a sentar em alguns momentos, montamos uma proposta do NEDET Bahia. Evidentemente que essa proposta tem que ser completamente revisada, porque era em outro momento, a SECT estava querendo participar, nós tínhamos a AGT, nós tínhamos ainda o PDI 2035, se pensou muitos NEDETs aproveitando esses instrumentos do planejamento e da gestão pública para ajudar também na política territorial. E aí vamos sentar aqui, ver os grupos, né, montar alguns grupos de trabalho para identificar as melhores estratégias da gente retomar os NEDETs Bahia, com ou sem o governo federal. Né? Devemos conversar com os reitores das universidades, aproveitar o fórum de reitores, para também levar essa demanda junto com eles. É importante dialogar com a SET, não tem como, né? Às vezes a gente esquece de falar da SET porque está tão imbricada. Às vezes eu estou aqui em reunião da minha sala, aí entra Mazinho, entra Neninha. A minha sala é mais da SET do que da própria Secretaria do Planejamento, então é algo que já está muito orgânico, né, do nosso dia a dia. Mas é isso aí. Muito obrigado a todos, todas. Um forte abraço, um bom almoço, um bom final de semana para todos nós. E sextou. Estou encerrando aqui a gravação e encerrar também